Olá, gente, aqui é o Maurício do Sabe da Trattori, na sua tradicional live de quintas-feiras, 3h30 da tarde. Para quem não sabe o que é a Trattori é uma distribuidora. A Trattori não é um selo, a Trattori não é uma gravadora, a Trattori é uma distribuidora, e a gente começou a fazer essas lives semanais faz quase um ano, foi no começo do isolamento, em março, que a gente achou que estava muito distante dos selos e dos músicos e começou a fazer umas lives semanais. O isolamento continuou, né? Continuamos nele até sair a vacina, estamos aí. E a Trattori está vazia, aqui não tem mais ninguém, eu tô sozinho aqui, cada um trabalhando da sua casa, tem todas as pessoas trabalhando na Trattori, o pessoal que faz atendimento, o pessoal que faz produção, que manda os produtos para as lojas digitais, etc., cada um trabalhando da sua casa. E eu estou aqui fazendo a live direto da Trattori, sozinho aqui. A Trattori é uma distribuidora. O que faz uma distribuidora, você pergunta? É uma empresa que leva a música do artista para o fã, através de intermediários, como lojas, etc. Então, a gente começou faz 20 anos quase, faz 19 anos, que a gente começou em 2002, fazendo venda de produto físico. Então, a maneira de você levar música do artista para o fã era através de um pedaço de plástico, que é CD hoje, né? Era CD até há pouco tempo. Antes foi o vinil voltou à moda. A gente continua vendendo vinil, aqui a gente tem um estoque de produtos físicos, mas o grosso do faturamento da Trattori hoje, evidentemente, é música digital, em particular o streaming. As lives, elas têm meia hora, ela vai até mais ou menos às 4 horas da tarde, e ela sempre tem um tema, a gente sempre escolhe um tema, já teve vários temas aqui, teve como usar letras de música nas plataformas, como é o faturamento na plataforma, direito autoral na música digital, como é que funciona, etc. Hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Léo Morel, que é associado aqui da Trattori, trabalha junto com a gente também, agregado aqui da gente, chapa nosso, e ele foi responsável por gerar um estudo para a BMI, a Associação Brasileira da Música Independente, e eu já vou chamar ele para a gente conversar sobre esse estudo. Olá, Léo. Ei, Maurício, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo certo. Ótimo. E, então, conta pra gente aí qual que era a ideia desse estudo da BMI? Ô, Maurício, primeiro, obrigado pelo convite de estar apresentando esse estudo aqui dentro da casa da Trattori, né? Local que eu tenho muita honra de fazer parte como AIR. Enfim, estou muito feliz e satisfeito de estar aqui participando trabalhando com essa equipe super competente. Nós temos muita honra de trabalhar com você, pô. Ah, que bacana, que bacana. Pois é, eu fui convidado, né, no ano passado para coordenar um estudo, né, de mensuração, de análise do mercado independente de música, estudo esse feito, né, pela Associação Brasileira de Música Independente. Me senti muito feliz, honrado e até bateu aquele frio na barriga, né, apesar de uma experiência prévia que eu tenho com elaboração de estudos, pesquisas, né, eu tenho livros publicados e, enfim, relatórios e pesquisas que eu faço para empresas até fora do Brasil, mas esse era um projeto peculiar e diferente, por ser a primeira edição de estudo desse, né, para você começar do zero uma análise desse mercado independente brasileiro, de um país gigante, de dimensões continentais, uma diversidade imensa, né? E recebi esse convite pelo Carlos Mills, o presidente da ABMI, para coordenar e elaborar esse estudo, né? Coordenação essa que foi feita. Eu coordenei, na verdade, foram 3 equipes diferentes, né? Uma baseada no Brasil, a LV Pesquisas, que fez toda a coleta de dados qualitativos e quantitativos. Parte dos dados também vieram da Chartmetric, uma empresa baseada nos Estados Unidos, né? Cujo proprietário sul-coreano. E dados quantitativos também foram coletados e nos dados pela Counterpoint, que é uma empresa indiana. Enfim, recebi todo esse material
e escrever esse relatório, que foi publicado ao final do ano passado. O ano base dele é 2019, né? Quer dizer, o período pré-pandemia. O intuito era entender o mercado naquele momento, mas também, obviamente, a pandemia foi abordada, né, nesse estudo. Seria um equívoco deixar a pandemia deixada de lado. E foi um desafio, né? A primeira edição, quer dizer, uma fotografia, você não tem uma série histórica para você poder se basear, entende? Quando você vai começar do zero, assim, são, né, o que é relevante, quais as necessidades, que tipo de informação o mercado precisa. E saiu a primeira edição, estou muito feliz. Em breve vai ser feita o relatório do ano base 2020, né? A ideia da BMI é que isso seja uma publicação anual. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, em casa, apresentando isso e poder compartilhar parte dos resultados. E esse estudo, ele ficou, ele é gratuito, né? Você pode baixar. Deixa eu só pegar o link dele aqui. Eu coloquei aqui de um jeito meio capenga, que não dá para copiar da tela, né? Mas dá para copiar daqui. Então, deixa eu só achar aqui o estudo e tá aqui, espera só um pouquinho, copiar o link. Bom, eu vou colocar aqui nos comentários aqui embaixo do Facebook, nos comentários embaixo da live, tem aqui, vai aparecer um link já. Pronto, apareceu ali. E não sei o que, upload, não sei o que, relatório BMI 2020 V3, PDF. Esse é o relatório. O Léo vai mostrar uma versão PowerPoint disso aí, mas quem quiser baixar, pode baixar, que tem nesse link aí, tá? Deixa eu... Então, eu vou botar aqui o estudo, para você falar, eu vou sair de cena. Se você precisar de mim, é só falar, Maurício, não sei o que, eu volto, tá? Eu tô tá bom. Dando page down no PowerPoint. Deixa eu sair. Bom, perfeito, gente. Como o Maurício falou, selecionei aqui um dos principais pontos desse relatório esse que está aqui disponível, né, para que vocês baixem, compartilhem, né? O objetivo é que esse estudo, enfim, se espalhe, né? As pessoas tenham, enfim, conhecimento das informações dadas e uma maior compreensão desse mercado. Maurício, se você puder passar o próximo slide, te agradeço. Dentre os objetivos desse estudo, nós temos, né, o perfil dos agentes de mercado, né? Um dos principais objetivos é traçar esse perfil, descrever o perfil desses agentes bastante diversos, né, que atuam no setor independente da música aqui no Brasil, mensurar esse mercado também, quanto ele gerou em termos de faturamento, perceber os desafios, né? Os desafios apontados por esses agentes, traçar tendências, expectativas com relação ao futuro do mercado por parte desses agentes, a publicação de relatórios periódicos, né? A primeira versão já está aí disponível, e que com esse relatório, com esse estudo, ele sirva, né, de informação, de dados que possam propiciar elaboração de políticas públicas para desenvolvimento setorial. Se puder passar, Maurício, para o próximo, eu agradeço. Falar um pouco da metodologia desse estudo. Esse estudo acompanhou a metodologia utilizada em relatórios como o da Wintel, né, que divide o setor musical basicamente em dois, em majors e non-majors, né? O que a gente entende como major? Majors são aquelas empresas, as principais empresas atuantes no mercado. Estamos falando de Universal, Warner e Sony Music. Empresas que são controladas por essas majors também foram consideradas como parte de majors. Por exemplo, uma gravadora que é controlada pela Sony Music, né? Ela é propriedade da Sony Music. Essas empresas são consideradas majors também. Ao passo que uma empresa que ela simplesmente distribui
os seus fonogramas com uma major, mas ela é dona desses fonogramas, esse grupo também é considerado non-major, ou seja, independente, né? O que classifica, a partir dessa metodologia, o que é major e o que não é major, é a posse do fonograma, né? E não a distribuição, entende? É dessa forma que utilizamos como base de metodologia para dividir, né, o mercado nesses dois segmentos. A metodologia está toda bastante detalhada ao final do relatório, tá? Quem quiser, enfim, entender melhor esse procedimento. Em termos de amostragem, se você puder passar no próximo slide, esse estudo ele contou com a participação de 50 associados, né, da Associação Brasileira de Música Independente, entre eles, né, agentes de grande relevância no mercado, como a Oni Music, uma referência na área da gospel music, né, a Biscoito Fino, a Atração Fonográfica, a Trattori, né, referência na distribuição digital. Se puder passar também, Maurício, para o próximo, te agradeço. E contou também com agentes fora da associação, né? E agentes também bastante relevantes, como a Laboratório Fantasma, né? A Lab Fantasma, empresa que gere a carreira do Emicida, a Altafonte também, referência na área da distribuição digital, Zoopark, que é uma empresa que trabalha com desenhos animados, por exemplo, e Condzilla Records, que, né, do grupo Condzilla, um dos principais agentes do mercado na atualidade. Próximo slide, por favor. Esse mercado da música independente encontra-se em franca expansão, né? Temos dados, inclusive, comprovando isso. Se puder passar para o próximo slide, agradeço. Nós fizemos a coleta, solicitamos a coleta de dados por parte da Chartmetric do top 200 do Spotify de 2019, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a coleta dos top 200, né? Os artistas mais executados no Spotify diariamente em 2019, utilizando essa metodologia de o que seria major e o que seria non-major ou independente. Tivemos esse surpreendente resultado, em que mostra que 53%, ou seja, a maioria dos artistas que fez parte do top 200 diário do Spotify são do setor independente, né? Isso mostra como a difusão, né, dos serviços de streaming, a difusão, popularização dos estúdios caseiros, né, como isso fomentou e vem contribuindo para, né, o crescimento, a expansão desse mercado independente de música. Pode passar. Agora falando um pouco sobre os agentes em si, né, que tipo de atividades essas empresas do mercado independente exercem. 68%, né, são gravadoras, distribuidoras 20% e 12% são outras atividades. Se você puder dar mais um clique, Maurício, que vai aparecer ali alguma das outras, se você puder voltar, isso. Algumas, né, exercem também função de editora musical, produzem eventos, trabalham com produção de audiovisual e são também, algumas funcionam como estúdios também. Próximo slide. Acerca da localização desses agentes de mercado, não é infelizmente, uma surpresa, né, dessa concentração na região sudeste desses agentes, né, 82% desses agentes estão concentrados na região sudeste. O que me chama a atenção nesse slide, nesse dado, são esses 10% de empresas sem sede fixa, ou seja, são empresas que
utilizam, né, da computação em nuvem, das tecnologias remotas, para poder exercerem suas funções sem necessidade de escritório físico. E isso eu estou falando de 2019, né? Acredito que para esse ano de 2020 esse número venha a apresentar um crescimento, inclusive. Sobre o perfil das empresas, desses agentes, mais da metade tem até 10 anos de criação, quer dizer, são agentes que surgiram aí, né, quando as tecnologias digitais de distribuição e gravação já estavam aí no mercado, empresas que viram, né, empreendedores que viram uma oportunidade de negócio com a difusão dessas tecnologias, né? 42% desses agentes de mercado têm apenas um proprietário e muitas dessas empresas, desses empreendimentos, são geridos por artistas, músicos que não são empresários ou, né, da área de marketing e gestão, quer dizer, não tem uma formação prévia na área de administração e de marketing, né? São músicos, enfim, que expandiram, né, suas atividades no intuito de desenvolver um empreendimento próprio. Próximo slide, por favor. Esse é um dado também bastante interessante, coletado. 90% dos artistas desse setor renovam os contratos com suas gravadoras, né? Isso demonstra, no meu ponto de vista, uma relação de confiança entre esses dois agentes, né? As gravadoras e os artistas, e não só confiança, mas creio que também é fruto dos resultados gerados, né? Esses artistas não só confiam, mas veem bons resultados, veem valor sendo agregado às suas carreiras e, com isso, optam por renovarem seus contratos com suas respectivas gravadoras. Próximo slide, Maurício, por favor. Esse também foi um dado bastante relevante quando eu sugeri, quando estávamos pensando, né, na elaboração desse estudo. Muito importante saber essa distribuição de gênero nas empresas, né, no intuito de com uma série histórica, podemos mapear, né, o andamento desse setor nesse sentido. O mercado musical, ele é um mercado bastante masculinizado, né, assim como vários outros setores. O mercado da música não é diferente, né? 44% das empresas desse setor é formada apenas por homens, né? Ao passo que 16% são igualitários, a maioria de homens, minha imagem está na frente aqui, eu não estou conseguindo ver o número, mas, bom, está abaixo de 44%. Maioria de mulheres, 12%, e... Putz, Maurício, eu não estou... Opa, isso, obrigado. E apenas mulheres, 7%. E esses números se referem a mulheres e homens cis somente, tá? Essas empresas, elas até divulgaram que algumas delas já tiveram dentro de seus quadros indivíduos trans ou não binários, mas até onde coletamos esses dados eram somente homens e mulheres cis, né? Quer dizer, torcemos para que esse mercado, com o passar do tempo, se torne mais igualitário em termos de gênero e de etnia, né? É o que esperamos. Pode passar isso, obrigado. As mulheres nesse setor, elas estão atuando principalmente nessas áreas, né, de marketing, produção, financeiro, área comercial, área de assessoria de imprensa e na área de produção de conteúdo de redes sociais. Próximo, por favor. Faturamento. Em 2019, esse setor gerou 140 milhões de reais e 235 mil. Quer dizer, estou muito curioso para saber no ano de 2020, né, se subiu, se caiu.
Vamos saber em breve, se Deus quiser. Acerca da distribuição desse faturamento, né? Podemos ver ali que o digital, ele, claro, tem uma grande relevância, né? 50% desse total veio das receitas digitais, execução pública, né, 9%, shows 10%. É importante salientar isso, muitas dessas empresas atuam em outros segmentos, né, de shows, quer dizer, não estão focados, as receitas não vêm somente da música gravada, né, os produtos físicos também respondendo ali por 15%, os estúdios por 3% e merchandising ali com 1%. Interessante o dado também que 85% da receita vem de território brasileiro, né? Consumo aqui feito localmente, ao passo que 15% de território estrangeiro. Podemos passar para seguir? Sobre os desafios que percebemos, né? Que desafios esses empreendedores enfrentam diariamente, né, no seu dia a dia. As gravadoras, um dos principais desafios é adaptar-se a esse mercado cada vez mais digital e autônomo, né, os artistas ganhando cada vez mais autonomia para gerir suas carreiras, com mais possibilidades, né, para distribuir seus fonogramas de forma, muitas vezes, direta, ou seja, sem a participação de gravadoras. Quer dizer, essas gravadoras, elas estão buscando se adaptar a esse novo cenário de concorrência bastante acirrada, né? As distribuidoras, muitas delas colocaram a atualização dos cadastros e manutenção de catálogo como um dos principais desafios, catálogo esse crescendo, né, com essa produção independente crescente também, um número de dados bastante gigantes e complexo, né? Você manter atualizado isso e cadastrar isso é um desafio. E os MEIs, né, os artistas autoproduzidos, né, os microempreendedores individuais que participaram desse estudo, colocaram que viabilizar e tirar o seu próprio sustento é um dos principais desafios enfrentados nos dias de hoje. Se puder passar, Maurício, eu te agradeço. Panorama geral, se puder mais dar um clique, vão aparecer os dados. Opa! Se puder voltar no panorama geral, engraçado. Bom, não apareceu os dados, os números aí, mas não tem problema. Esse azul grande aí mostra que 89% dos agentes entrevistados estão otimistas com relação ao futuro desse setor. Isso foi um dado bastante surpreendente. Vale ressaltar que esse estudo foi desenvolvido durante uma pandemia, né? E surpreendente isso, por mais que grande, né, o mercado de shows, que responde por grande parte de faturamento, às vezes, dessas empresas, está completamente, enfim, impossibilitado por conta da pandemia, né? Vários agentes passando dificuldades, mas mesmo assim existe esse lado positivo, né? O potencial que esse mercado digital nos traz gera esse otimismo, né, por parte de 89% desses agentes do mercado, o que é algo bastante surpreendente. Se puder passar, Maurício, te agradeço. Como eu falei no início dessa live, o ano base desse estudo é 2019, né, o período pré-pandemia, mas seria um equívoco não abordar esse tema nesse estudo. As gravadoras, né, nesse período, elas aproveitaram para repensar e planejar seus negócios, né? Como elas se adaptam, como é que elas podem agregar valor nesse mercado cada vez mais autônomo, né? Em termos de gestão por parte dos artistas. As distribuidoras
tiveram impacto positivo nessa pandemia, no meu ponto de vista, por dois fatores, primordialmente. Um deles é a difusão das tecnologias remotas de produção, né? Os estúdios caseiros e a computação em nuvem propiciaram isso. Um músico, né, um guitarrista que grava uma guitarra, envia para o baixista, que depois envia para o guitarrista, que envia para o baterista, envia para alguém mixar, né? Isso de certa forma ajudou esse setor, os músicos, né, a produzir, a manter até as mentes ocupadas, né? E vimos um aumento do volume de músicas produzidas e distribuídas, e na outra ponta da cadeia produtiva um aumento significativo de assinantes desses serviços, né, de streaming de música, de vídeo, né? As pessoas em casa, elas passaram sem poder sair, né, passaram a consumir mais esse serviço, ouvir mais música, vídeo, né, em casa para ocupar o tempo, enfim, e poder consumir cultura. E os MEIs, né, os artistas autoproduzidos, obviamente, foram os mais afetados, são os mais vulneráveis dessa cadeia produtiva. Muitos deles tinham o show como a principal fonte de renda, né? Quando pararam de poder se apresentar ao vivo, passaram por grandes dificuldades, né? Isso, infelizmente, ainda é uma realidade, mas também passaram a produzir músicas, e também, que eu vejo de uma forma positiva, o interesse desses agentes, desses artistas, por estarem mais bem informados acerca dos seus direitos na área digital, como é que funciona esse setor, como é que é essa cadeia produtiva, qual é o papel do ECAD, como é que são divididas as receitas, né? Eu vi também, com isso, esses agentes buscando se capacitar, entender melhor esse universo para poder gerir a sua carreira e gerar mais receitas. Podemos passar, Maurício, para o próximo slide, por favor? Isso. Não, eu acho que até, inclusive, é o último. É o último? Eu acho que é, inclusive, o último slide esse. Foi isso, eu trouxe os pontos principais, né? Assim, Você quer deixar um contato seu? Aqui, ou pode ser no Facebook mesmo, né? Pode ser. Pode passar o meu. Tá o meu e-mail final aí, inclusive. O meu e-mail pessoal, leonardomorel@gmail.com. E também incentivo todos a baixarem o relatório, lerem, é bastante informação, entende? E enfim, são informações que eu julgo serem bastante pertinentes aí para entendermos esse setor. E olha, não tem aqui muitas perguntas, são muitos elogios, que muito bacana isso tudo. Tem uma, o Zé Brasil fala que ele acha que na pandemia os números devem ter sido muito alterados, e as características, né? Com certeza. Isso eu estou muito curioso para iniciar a versão desse ano, para justamente entender esse impacto. Logo de cara, claro, não posso dizer mensurar, mas com certeza já imagino o número de funcionários. Infelizmente, essas empresas tiveram que dispensar muita gente, né? Quero entender também como é que foi o impacto nas receitas, né? Que como a gente sabe, né, Maurício? Por um lado, os shows caíram, mas por outro lado, teve mais distribuição, mais consumo, né, nas plataformas de streaming. O que acabou acontecendo do ponto de vista da Trattori especificamente, e eu acho que deve ter sido repetido para os outros distribuidores, é que para a gente a venda de música e o streaming de música
proporcionalmente passaram a ser mais importantes para os músicos, né? Então a gente teve, por exemplo, muito mais cobrança aqui, né? Ligando, o músico nunca tinha se preocupado com o rendimento de... Exato. De repente começava a bater na porta e falava, escuta, tem relatório? Como é que é? Eu falei, tem, você nunca pegou, mas está aqui, ó. Exato. Não, eu conheço músicos, assim, renomados, com carreiras já extensas, assim, que nunca emitiram ISRC na vida, nunca foram sequer filiados a uma associação, entende? Isso não tem nos slides aqui, mas na pesquisa tem um negócio bem bacana de ranking das associações, tem várias coisas que não... Claro, que não cabe tudo aqui nos slides, mas para quem não baixou ainda, recomendo baixar, tem muita coisa interessante de informação além dessa aí. Exato, exatamente. Para você ter ideia, a LV Pesquisa, quando me mandou os dados, né, de tudo que foi coletado, foi uma apresentação de, acho que, 150 slides. Imagina você receber 150 slides, você tem que pegar o supra-sumo disso e contar uma historinha. Entende? Quer dizer, é muita informação, claro, muitas dessas informações foram para a BMI, né, no sentido de entender o trabalho da BMI, como a associação é percebida pelo mercado, quer dizer, ela aproveitou essa pesquisa para fazer uma coleta de dados para ela mesma, e parte foi para esse relatório, mas realmente dizer o que entra e o que sai foi bastante... Foi um desafio mesmo, assim, acredito que colocamos ali o que... sempre pensando no lado dos agentes de mercado, né? O que seria de mais interessante em termos de informação para que esses agentes possam entender o setor que atuam, né? Porque vejo que até então o Brasil carece de dados culturais, né? Confiando, o setor cultural carece muito desses de dados, né? Para vou puxar a sardinha para a minha associação, a BMI, da qual eu sou parte da diretoria também. A Trattori faz parte, é membro e é da diretoria também, a gente é muito atuante lá dentro. A gente gostaria muito de sempre... Curiosamente, a BMI ela tem a mesma idade da Trattori, ela é de 2002, a Trattori também de 2002. Mas a gente nunca teve uma pesquisa desse tipo. Foi a primeira vez que a gente teve números do setor de música independente. Então, parabéns aí para o Mills, presidente, e para o Wilson, vice-presidente, por ter tido a iniciativa de dar um passo nesse sentido, que a gente nunca teve. Até para você falar assim, quando você vai falar para uma política pública, vai falar com um deputado, vai falar, escuta, o setor da música, fala, setor da música, besteira. Você fala, não, amigão, olha, só aqui identificado pela BMI tem 150 milhões de reais anuais gerados. Então, isso não é besteira, não. Vamos conversar sério aqui, porque estamos brincando aqui. Sem dúvida. E imagina o desafio que foi, Maurício, para justamente você convencer esses agentes a participarem, né? E principalmente e compartilhar esse tipo de informação, né? Por ser a primeira edição, existe uma desconfiança. Esse setor é naturalmente desconfiado, todos os agentes. Existe uma desconfiança, assim, né, habitual, né? E aí, quer dizer, para convencer esse agente a participar, teve trabalho de convencimento, eu ligando mesmo, olha, tá botando a minha reputação, né, da BMI para jogo mesmo, olha, vamos fazer esse estudo, tudo mais, quer dizer, é importante para todo mundo. E também uma coisa que eu acho importante salientar, sabe, Maurício, por mais que seja um estudo focado no mercado independente de música, ele não tem como objetivo se confrontar ou ser algum tipo de competição com o setor das majors. Não, muito pelo contrário, é para agregar. Precisamos entender esse mercado como um todo, entende? Eu vejo que as majors eles já possuem as publicações anuais deles, né? O mercado independente precisava, que um depende do outro, é um setor só, né? E acredito que esse tipo de estudo ele agrega como um todo, né? Não no sentido de competir, entendeu? Com outros agentes. Eu achava que eu tinha visto, mas pelo jeito eu não vi. Não tinha número, não tinha dados numéricos de número de discos lançados e número de fonogramas lançados? Ou tinha? Tem. No estudo tem, está publicado, não me lembro de cabeça, mas tem o número de lançamentos feitos em 2019, número inclusive de músicas, obras editadas, né? Isso tudo está bem. Tem estudos de caso muito legais. Tem estudo de caso com a Lab Fantasma, o Fiote Emicida. Isso. Eu tive muita honra de fazer esses estudos de caso, né? Eu que entrevistei o Fiote. Buscamos
isso, empresas que tivessem histórias interessantes para contar, para servir como referência, né? Laboratório Fantasma, obviamente, né? O Fiote, Emicida, aí, né? Estamos todos vendo, né? O que eles estão fazendo no mercado, super interessante, história muito boa, importante para ser contada como referência. A Baiana System também, né? Na figura do na figura do Simon Fuller, né? Com a Máquina de Louco, né? Também é uma empresa que tem colhido resultados bastante positivos, né? A Oni Music, né? A Oni Music também, na figura do Nelson Tristão, né? Grande referência na área do... Isso tudo tem na edição, na versão PDF. Tem esse link aí, baixa isso aí que vale a pena. Então, achei aqui o número que está procurando. Total de faixas já lançadas pelas gravadoras no ano ou total? Eu acredito que isso seja... Ih, rapaz. Ah, não, tá certo. Que o total aqui é quase 400 mil isso. Já lançadas. Em 2019 foram 56 mil faixas. É bastante isso aí, né? Bastante coisa. Assim. E isso, o que a gente... Até onde conseguimos chegar, né? Assim, um desafio também foi achar esses agentes, entende? Assim, Rio, São Paulo, Minas, é até mais fácil, mas assim, e no Acre, Tocantins, entendeu? Eu tive que, assim, pedir auxílio mesmo, ajuda, sabe? Assim, entrei em contato com o pessoal do Goiânia Noise, por favor, quem são as gravadoras daí? Entende? E tal. E aí, quer dizer, encontrar esses agentes também foi um grande desafio, né? E aí... assim, o que buscamos para esse ano é que tenhamos uma participação maior de agentes, né? E que vá se estruturando, né? Eu acho que foi um passo muito importante na questão da estruturação e desenvolvimento do setor da música como um todo. E eu fico muito honrado de ter sido, enfim, escolhido para escrever e coordenar essa primeira edição. Fez história, cara. Você fez o primeiro estudo de setor de música independente do Brasil em 20 anos de existência da BMI, nunca tinha sido saído. Esse é o primeiro, cara. Você figura história. Pô, que honra. Me sinto preparado. Aqui, como é que faz para entrar na BMI, basicamente? Cara, faz o seguinte, vai lá no site deles, abmi.com.br, e acho que é isso, né? abmi.com.br? Acho que é. abmi.com.br. É isso? Isso mesmo. Vai lá no site e tem um botão associe-se, tá? Aí basta você ir lá e você pergunta lá para os caras. Ele está perguntando se tem pro bono. Não tem pro bono, mas tem a versão MEI, MEI, né? Que é para pequenos músicos, para pequenas empresas, né? Então é muito barato. Eu não lembro quanto que é, mas acho que uma vez por ano, o equivalente ao que seria por mês. Para o que a Trattori paga por mês, você paga uma vez por ano. Então, vale a pena ir lá. Léo, super obrigado por ter apresentado aqui, adoramos, muitos elogios, todo mundo curtiu. Então, é isso aí, avançamos um pouquinho na hora aqui, 10 minutinhos a mais, mas queria agradecer a todo mundo pela presença e até a quinta que vem, que eu não sei nem o que é. O que é quinta que vem? Nem lembro. Não lembro. Então, Maurício, eu que agradeço aí. Obrigado a todos. Pô, mais uma vez, leiam o relatório, baixem, compartilhem e vamos em frente. Muito bem. Tchau, tchau.